Teve muita gente que disse que não votaria no Bolsonaro porque Bolsonaro falava palavrão, Bolsonaro era um tosco, Bolsonaro não tinha empatia, não sabia cuidar das pessoas, porque Bolsonaro era um genocida, porque a Globo, William Bonner, estava dizendo que Bolsonaro não tinha comprado vacina e etc. E aí, essas pessoas foram e votaram em quem? No Lula. E agora este indivíduo está cada dia mais gagá e cada dia ele fala uma besteira pior do que a outra. Eu vou mostrar para vocês aqui neste vídeo, não sei se vocês viram, o Lula comemorando uma tragédia que a Boeing sofreu. 2 acidentes, né? 2 aviões que caíram da Boeing. É uma coisa absurda que se fosse o presidente Bolsonaro que tivesse falado, estaria repercutindo na mídia inteira. Mas como é o representante do amor, está no poder agora, parece que a imprensa meio que passa um pano, né? Eu quero começar este vídeo aqui mostrando para vocês que o Felipe Neto, o Ministério Público, o promotor, disse que ele não cometeu nenhum crime ao chamar Arthur Lira de excrementíssimo. O Felipe Neto foi dentro da Câmara de Vereadores, estava lá numa comissão, participando lá de uma comissão, e ele chamou o Arthur Lira de excrementíssimo. Mas o promotor disse que não foi nenhum crime cometido pelo Felipe Neto porque as autoridades estão sujeitas a críticas. Sugiro a você que, se você tiver coragem, de participar de algum ato dentro do Supremo Tribunal Federal e chamar um certo ministro lá de excrementíssimo. Tente fazer isso e veja se realmente as autoridades estão ali para sofrer críticas. Se as autoridades podem sofrer críticas, que não vai ser nenhum crime. Tenta fazer isso com um certo ministro do Supremo Tribunal Federal para a gente ver se as pessoas todas serão tratadas da mesma forma, né? Porque hoje está mais ou menos assim. Quem foi que xingou? Quem foi que caluniou? Quem foi que injuriou a autoridade? Ah, não, foi o rapaz ali da extrema esquerda. Não, tudo bem, isso é liberdade de expressão, pode xingar as autoridades, as autoridades estão sujeitas a críticas. Aí tem um outro caso parecido, aí se pergunta quem que xingou, que proferiu o xingamento? Ah, foi um rapaz ali da extrema-direita, fascista. Manda prender, depois a gente vai ver se isso daí é crime ou não. Enquanto isso, ele vai ficar lá alguns meses na cadeia, igual nós temos visto aí o Felipe Martins, por exemplo, e tantas outras pessoas, né, que foram presas e ficam lá sem ter cometido nenhum crime, mas porque é da extrema-direita fascista, aí já fica cumprindo pena sem ter nenhum julgamento e sem ter cometido nenhum crime. A coisa está desse nível, desse nível. E aí, pessoal, vamos falar agora do Lula, né? O Lula, cada dia que passa, ele vem falando uma besteira pior do que a outra. Dias atrás, vocês viram aí, o helicóptero do presidente não, né? Do ditador iraniano caiu e ele foi ceifado, teve sua vida ceifada, né? E muita gente dizendo que já foi tarde, né? Porque o cara era um assassino em série, né? O cara era aqueles caras que mandou milhares de opositores para a forca. Estava vendo um caso de uma moça de 16 anos que sofreu abuso sexual e ela foi condenada à forca por ter sofrido esse abuso. Além dela ter sido abusada, depois que foi descoberto o abuso, ela foi enforcada. Esse era o nível do ditador sanguinário que nós tínhamos lá, que o Irã tinha como presidente. E aí o cara perdeu a vida e veio o Lula. Com pesar, soube da confirmação da morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi e do seu chanceler Hossein Amir Abdollahian e de todos os passageiros e tripulação, após a queda de seu helicóptero. Minhas condolências aos familiares de todas as vítimas, ao governo e ao povo iraniano. Lula ficou sentido. Acho que foi o Brasil, a Rússia, a China e alguma outra ditadura aí que mandou as suas condolências para o ditador iraniano. Os outros países, todos os países democráticos, os presidentes não se manifestaram, porque realmente é o cúmulo do absurdo você falar que ficou sentido com a morte de um assassino sanguinário como era o cara lá do Irã. Sanguinário, né? Tem aqui essa notícia aqui, ó, jornal Razão, que diz o seguinte: milhares de prisioneiros políticos foram sistematicamente submetidos a desaparecimentos forçados em centros de detenção iranianos em todo o país e executados extrajudicialmente de acordo com uma ordem emitida pelo líder supremo do Irã e implementada em todas as prisões do país.
Muitos dos mortos durante este período foram submetidos à tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes no processo, revelou a Anistia Internacional. Tá? E aí tem aqui o carniceiro que foi encontrar o bicho lá um pouquinho mais cedo, né? Foi embora, foi levado, né? E temos aqui outra notícia aqui do Terra Brasil Notícias. Regime amigo do governo Lula no Irã acelera execuções de mulheres na forca e total já chega a 224 no ano. Em um ano, alertou aqui uma ONG. 224 mulheres enforcadas em um ano. Esse é o cara que o Lula ficou sentido porque ele passou dessa aqui para pior. Este é o cara que o Lula ficou sentido. Aí quem também ficou muito sentido foi o Partido da Causa Operária, que também é parceiro do PT e a extrema esquerda, né? Descanse em paz, companheiro. Eu não sei se ele vai estar descansando muito em paz, não, viu? Pelo que ele cometeu aqui nesse mundo, eu não sei não se ele vai estar descansando com muita paz, não. Só que o pessoal lá do Irã estava comemorando, né? Soltando fogos pela notícia triste da passagem do seu presidente. O povo iraniano, muita gente teve coragem de sair às ruas, ou muitos deles soltar alguns fogos ali meio escondido, né? Mas tiveram aí a coragem de comemorar. Mas no fundo, muita gente estava comemorando a passagem desse indivíduo, né? Que ceifou a vida de muita gente inocente. Mas o Lula tinha que dar as condolências pela passagem dele. Eduardo Bolsonaro traz uma postagem aqui no X, falando agora do Lula, né, que disse que ainda bem que teve aquele problema lá com a Boeing. Lula comemorando publicamente uma tragédia. Ainda bem que a Boeing teve um desastre e não quis mais a Embraer. Para quem não sabe, ele se refere às quedas dos modelos 737 MAX, que mataram 346 pessoas. 346 pessoas. Vamos ver o que disse aqui o Lula. Mais avião. Outro dia a Embraer era uma empresa quase quebrada, foi vendada para a Boeing. Ainda bem que acabou que teve um desastre, não quis mais a Infraero. Ela agora voltou a ser coqueluche no mundo da aviação. Mais avião. Ainda bem, né? Lembra quando ele falou, ainda bem que a natureza criou esse monstro que era o coronavírus? Lembra quando ele falou isso? Ainda bem que a natureza criou esse monstro. Por quê? Porque o Lula hoje só está no poder, pessoal, só está no poder graças àquela pandemia. Porque ali eles exploraram o que puderam aquela pandemia para desgastar o presidente Bolsonaro. Exploraram o que puderam. Genocídio, o termo genocida ali, teve muita gente que deixou de votar no presidente Bolsonaro por conta disso, que perderam seus familiares e passaram a colocar a culpa no presidente, sendo que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí as pessoas perderam vidas no mundo inteiro. Aí vai chamar agora todos os presidentes de genocida, né? Então não tem lógica nenhuma, mas eles criaram essa narrativa aí, ficava o tempo todo a imprensa junto com o sistema inteiro, né? Se uniu o sistema inteirinho junto com esse descondenado, que foi tirado da cadeia e colocado ali para ser candidato, e o próprio judiciário, o TSE, STF, eles também fizeram de tudo para colocar ele na cadeira de presidente, privilegiando todo o processo eleitoral para o lado dele, e aí deu no que deu, né? Muita gente deixou de votar no presidente Bolsonaro por conta dessa narrativa. E aí o resultado nós temos hoje aí, esse desastre sentado na cadeira de presidente, que é pior do que qualquer pandemia. Pior do que qualquer pandemia. Eu estava vendo ali o déficit no Brasil, aumentou a conta pública no Brasil, aumentou a dívida, né? Já quase igual no período da pandemia, sendo que nós não temos nenhuma pandemia. Não temos nenhuma pandemia. O presidente Bolsonaro gastou quase 1 trilhão com aquela pandemia. E o PT é pior do que qualquer pandemia quando está no poder. E aí, pessoal, nós temos que falar um pouquinho agora sobre o Rio Grande do Sul. Nós temos lá aquela tragédia sem precedentes lá no Rio Grande do Sul. E aí, se não me engano, foi o senador Flávio Bolsonaro que propôs, e outros parlamentares da direita também estavam propondo, que ao invés de suspender as dívidas lá do Rio Grande do Sul por 3 anos, como o governo estava querendo e acabou ficando assim mesmo,
Eles queriam que as dívidas do Rio Grande do Sul fossem perdoadas, fossem anuladas, né? E aí eles criaram, então, um projeto de lei para perdoar as dívidas do Rio Grande do Sul. Porque o que aconteceu ali, pessoal, esse Estado não vai se recuperar, isso aí vai décadas para se recuperar, vai décadas. Até porque a produção, a arrecadação do Estado vai cair muito, muito, muito mesmo. É uma coisa impressionante. E aí eles queriam, então, um perdão para a dívida do Rio Grande do Sul em relação aos cofres públicos da União. Mas aí, quem foram os que votaram contra? Imagine quem foram os que votaram contra. Está aqui, ó. Deputados gaúchos. Eu vou trazer só os do Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é onde está tendo problema. Então você imagina que todos os parlamentares vão se unir para todos eles votarem para que o Estado tenha suas dívidas perdoadas pela União. E aí você vai ver aqui quem foram os deputados gaúchos que votaram contra o perdão das dívidas no Rio Grande do Sul. Afonso Mota, do PDT, esquerda. Bom Gás, do PT, extrema esquerda. Denise Pessoa, do PT, extrema esquerda. Lindemeyer, PT. Marcon, PT. Maria do Rosário. Lembra da Maria do Rosário? Esses dias ela estava lá no Rio Grande do Sul gravando um videozinho. Um tênisinho todo limpinho, as pessoas com água até a cintura e ela lá pro lado de fora, só dando um abraço num, um abraço em outro para fazer videozinho. E a Reginete Bispo também do PT. Então, o pessoal do PT inteiro lá no Rio Grande do Sul votaram contra o perdão da dívida da União com o Estado que eles representam. E depois esse pessoal são os mesmos que ficam criticando, chamando de extrema-direita fascista e tudo mais. E aí, quem foram as pessoas, os parlamentares que propuseram esse projeto de lei? Os parlamentares da direita. E aí a esquerda, porque como era um projeto da direita, a esquerda não quis aprovar. Então que se dane o povo do Rio Grande do Sul. E é bom que o povo gaúcho fique sabendo que essas pessoas votaram contra. Eu não vejo uma divulgação muito grande em relação a isso. Acho que tinha que ser muito mais divulgado. Lógico que a imprensa não vai fazer isso. A imprensa jamais vai prejudicar o PT. E lá também no Senado, teve muita gente que votou contra, e eu vou trazer aqui para vocês, vou colocar na tela inteira aqui, para a gente ver aqui quem que votou contra, quais foram os senadores que votaram contra. Ó, no Acre, o Sérgio Petecão, do PSD, votou contra. Lá em Alagoas, o Fernando Farias e o Renan Calheiros votou contra, está aqui, ó, Renan Calheiros. O Davi Alcolumbre, lá no Amapá, votou contra. O Randolph Rodrigues, o Gazela Saltitante, votou contra. Lá no Amazonas, o Omar Aziz votou contra. Na Bahia, Ângelo Coronel, Jaques Wagner e Otto Alencar, os 3 senadores da Bahia votaram contra. Os 3 que estavam lá com o Omar Aziz, Randolph Rodrigues e Renan Calheiros, lá naquele circo, lá daquela CPMI da pandemia, vocês estão lembrados. Todos eles votaram contra o perdão da dívida do Rio Grande do Sul. No Ceará, o Cid Gomes, do PSB, votou contra. Janaína Farias, do PT, votou contra. Aqui no Distrito Federal, a Leila Barros, a ex-jogadora de vôlei do PDT, votou contra. Fabiano Contarato, do PT, votou contra, lá no Espírito Santo. Em Goiás, o Jorge Cajuru e o Vanderlan Cardoso votaram contra. No Maranhão, o Everton, do PDT, votou contra. No Mato Grosso, a Margarete Busetti, do PSD, votou contra. No Mato Grosso do Sul, o Nelsinho Trade votou contra. Aí em Minas, não votaram, os 2 votaram a favor. No Paraná, o Flávio Arnes, do PSB, esquerdista, né, votou sim, impressionante isso daqui. E o Oriovisto Guimarães votou contra. O Oriovisto do Podemos votou contra. Na Paraíba, o veneziano Vital do Rego, do MDB, votou contra. No Pará, o Beto Faro, do PT, e o Jader Barbalho, do MDB, votaram contra. No Pernambuco, os 3 votaram contra. Fernando Dueire, Humberto Costa, o Drácula, né? E a Tereza Leitão votaram todos contra, os 3 do Pernambuco. No Piauí, Jussara Lima votou contra e o Marcelo Castro, MDB, votou contra. No Rio de Janeiro, todos votaram a favor. Rio Grande do Norte, a Zenaide Maia, do PSD, votou contra. No Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão e Irineu Hort votaram a favor. E o Paulo Paim, do PT, votou contra o perdão da dívida do Rio Grande do Sul.
Em Rondônia, o Confúcio Moura, do MDB, votou contra. Em Roraima, o Chico Rodrigues, do PSB, votou contra. E aqui no Sergipe, Rogério Carvalho, do PT, votou contra. Rogério Carvalho, muito atuante lá, né? Votou contra. O Giordano, do MDB, votou contra lá em São Paulo. E foram esses os que votaram contra o perdão das dívidas lá no Rio Grande do Sul. Então, nós tivemos aí outros parlamentares, né, da direita que estavam propondo que se perdoasse essa dívida. Eu acho que não tinha nada demais perdoar a dívida de um Estado, né? Um Estado, são 27 unidades de federação, perdoar a dívida de um Estado que foi totalmente destruído. Nós já tivemos aí esses governos da esquerda, da extrema esquerda, aí mandando dinheiro para Cuba, para Venezuela, para tudo que é ditadura aí, nunca mais se recebe esse dinheiro. Cuba, inclusive, tinha dado como garantia charutos, né, na dívida que tinha lá. Foi feito o Porto de Mariel, a Dilma foi lá inaugurar com toda a pompa, né? Foi feito lá aquele metrô lá em Caracas, lá na Venezuela. Tudo com o nosso dinheiro, e isso aí nunca vai ser recebido. E por que não nós não temos que ajudar um Estado da nossa federação, os nossos irmãos brasileiros que estão passando por isso? Mas aí os próprios parlamentares da extrema esquerda votaram contra. Inclusive parlamentares lá do Rio Grande do Sul. E para terminar o vídeo, né, trazer essa notícia aqui da revista Fórum, Haddad revela tamanho do rombo deixado por Bolsonaro. Haddad mostra o verdadeiro rombo deixado por Bolsonaro. Nem cada um dos mais de 200 milhões de brasileiros contribuindo com um salário mínimo daria para pagar. Eu não sei se vocês se lembram, mas Bolsonaro, quando saiu do poder, ele deixou mais de 50 bilhões de superávit. O governo entrou, o desgoverno do ex-presidiário já entrou com um projeto de lei aprovado lá no Congresso de 200 bilhões, aquele PEC do rombo que nós chamamos, né? E mesmo assim, ele ainda terminou o primeiro ano com 130 bilhões de déficit, mas é o Bolsonaro que destruiu o país. Então esse pessoal, primeiro, todo mundo que é contra eles é chamado como é que eu falo? De golpista, né? Chamado de golpista, de fascista, de tudo que é nome. E quando eles fazem a caca, eles destroem o país, eles já jogam a culpa no seu antecessor. É sempre assim. Lá na Argentina, nós tivemos Alberto Fernandes, o kirchnerismo destruiu a Argentina. Quando o Milei assumiu o poder, um mês depois, eles já estavam colocando a culpa toda em cima do Milei. Aí não era culpa dos antepassados, dos governadores passados, não, de extrema esquerda, dos governantes de extrema esquerda. A culpa já era do Milei. Mas aqui não, aqui o Lula já está com quase 1 ano e meio no poder e a culpa ainda está sendo do Bolsonaro. A culpa sempre é do Bolsonaro, que ficou 4 anos lá tentando salvar o país. Então, pessoal, é isso. Mostrando aqui para vocês as incoerências, as hipocrisias desse pessoal da extrema esquerda. Isso é típico deles, tá? Eles não mudam, não. É típico, isso é previsível já que eles ajam dessa forma. Peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscrevam, deixem aí seu like, façam os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.